Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e-Agro. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Inovação, sustentabilidade econômica e inteligência de mercado foram alguns dos temas discutidos em um evento sobre fertilizantes especiais. A autossuficiência do Brasil também esteve na pauta. O Brasil consumiu em 2023 cerca de 45 milhões e 820 mil toneladas de fertilizantes. Quase 70% desse volume vem de fora. O desafio do setor é diminuir a dependência externa, melhorando o aproveitamento. Nós nunca vamos ser autossuficientes, porque nós não temos área, fontes geradoras tanto de fósforo, potássio e nem somos competitivos em gases para poder produzir nitrogênio. Mas a gente sabe que pelas características que nós temos hoje de agricultura tropical, tudo que a gente importa, das 40 milhões de toneladas, 40%, 50% de alguns produtos a gente perde. Em vez de eu tentar ser autossuficiente em produção, porque eu não melhoro a minha eficiência no uso do que eu já tenho. O assunto foi um dos temas do 10º Absolo, fórum e exposição realizado em Campinas, no interior paulista. Mas a gente tem que buscar alternativas e os biofertilizantes, assim chamados, são essa alternativa, né? Não só pela questão de suprir, né, de tentar equilibrar essa demanda, mas também por questões ambientais. Para o coordenador-geral da área de fertilizantes do Ministério da Agricultura, Henrique Bley, também é hora de discutir a regulamentação de novos produtos. Até para reduzir, de certa forma, a nossa dependência externa de insumos para a agricultura, a gente procura fomentar essas novas linhas de produção, porque são produtos genuinamente brasileiros, né? Em sua maioria, os bioinsumos vão ser compostos justamente pelos inoculantes, que são micro-organismos que já estão há anos contribuindo para a nossa agricultura, como também o uso de resíduos orgânicos ou novas linhas de produto com eficiência aumentada. O primeiro biofertilizante de aminoácido de hidrólise enzimático aprovado pelo Ministério da Agricultura é da empresa do Diogo. Ele explica que são utilizados resíduos agropecuários que, processados, geram produtos com alto valor agregado. Hoje, um dos grandes desafios que a gente tem é a produção de alimentos. A gente tem que cada vez mais produzir mais alimentos num mesmo espaço. Então, a gente vai conseguir fazer isso aumentando a produtividade. Esses produtos é justamente isso, é você trazer uma tecnologia que gera maior produtividade, trazendo ingredientes de formas naturais que vêm da própria agricultura. O produto do Gustavo também está alinhado à sustentabilidade, um fertilizante de liberação controlada. O liberação controlada, ele consegue entregar exatamente de acordo com a curva de demanda que a planta necessita, tendo um impacto muito melhor, muito menor, porque com esse recobrimento a gente evita uma série de dramas de perda que hoje em dia a gente sabe que existem na oferta de fertilizantes convencionais, diminuindo a dose, diminuindo o desperdício, diminuindo contaminação e aumentando a eficiência de entrega. Questões como o sequestro de carbono e a descarbonização no campo também foram destaque. E o Brasil, com as suas culturas tropicais, é referência no assunto. É muito curioso que o mundo agora aposta em medidas que são consideradas avançadas, que na verdade a gente já faz há algum tempo. É preciso enriquecer o solo de carbono. A agricultura tropical é parte desse processo de adaptação de solo ácido para solo mais fértil, que sequestra carbono, justamente para que possa ser produtivo. Então eu acho que a realidade tropical brasileira, em boa parte, já é um referencial e exemplo de como é possível produzir mais com menos impacto ambiental. O preço do leite pago ao produtor subiu pelo 6º mês seguido. O levantamento divulgado pelo CPEA no fim de maio mostra alta de 5,1% no produto comercializado em abril. No ano, o preço do leite avançou 18,7%. A elevação se justifica pela redução da produção no campo. A baixa é de 7,8% em 2024.
Outros fatores, como os menores investimentos por parte dos produtores, o avanço da entre-safra no Sudeste e no Centro-Oeste e o atraso da safra do Sul devido às enchentes, também prejudicaram a oferta de leite cru. O CPEA alerta que este movimento de subida do preço pode perder força a partir agora de junho. O preço do tomate está lá em cima mesmo, em plena safra. Os motivos do aumento no preço estão relacionados principalmente ao alto custo de produção e também ao ataque de pragas. Na mesa do brasileiro, ele vai de coadjuvante à estrela principal. Tomate, limão, sal. Diga, tomate com sal. Nossa, é maravilhoso. Piquei ele bem picadinho e mistura no alface. É, minha gente, um tomatinho vai bem no prato. E para garantir o produto de qualidade aos apaixonados do país, gente como Ed Carlos dá duro na lavoura. Neste momento, a gente acompanha o produtor, junto com a equipe, fazendo a amarração dos tomateiros. Toda semana tem que fazer uma vez por semana, é a desbrota e a amarração, para os frutos não danificar. O pé não embaraçar? Isso, o pé não embaraçar um com o outro, não ficar deitado no chão e não danificar os frutos. Nós produzimos mais ou menos 3 safras por ano. Dependendo do tempo, dá para colher em média em 150 caixas até 300 caixas por cada 1.000 pés. O pé de tomate tem uma vida útil de aproximadamente 5 meses. Aí, nesse tempo, um pezinho como esse aqui vai produzir em torno de 1/4 de uma caixa, mais ou menos 40 tomates. Esse aqui, olha que bonito, tem fruto de todo tamanho. É claro que a boa produção vai depender dos bons cuidados, do bom manejo, especialmente da irrigação. A irrigação é feita através de uma bomba que bombeia a água para o tomate e vai soltando nos gotejos. Em média, ele deve soltar mais ou menos uns 1.000 litros de água por hora. Estrela de primeira grandeza no grupo das hortaliças, este ano o produto fez o consumidor reclamar e muito. Quem tem criança pequena acaba tendo que se reinventar. Tomate é uma coisa que criança gosta muito e acaba que às vezes nós como pais temos que abrir mão. E não é só o tomate, mas tantas outras coisas. Então assim, tá difícil para a família brasileira se reinventar na hora de comer salada, de ter uma vida mais saudável devido à alta de preços de verduras, legumes e folhas. Então assim, tá complicado. A explicação para os altos preços do tomate e das hortaliças, de maneira geral, está aqui mesmo, no campo. Quando o preço desse produto aqui sobe lá na feira, no supermercado, o consumidor reclama com toda a razão. Mas aqui na lavoura, o produtor apresenta uma conta do alto custo de produzir um bom tomate. O que é mais caro, Ed Carlos? Os produtos, cada dia que você chega para comprar, tá um preço. Defensivo? Defensivo, adubo. E gasta muito, porque a adubação aqui é dia sim, dia não. Tem que ser feita na irrigação dele. E a mão de obra está sendo vilão, porque senão não está encontrando quem quer trabalhar na lavoura por causa dessa reclamando do sol quente. E a luta com as pragas foram mais pesadas também. A mosca branca, ela tomou conta de muita coisa não produz, porque ela não resiste à mosca branca. Ela tem uma virose que ela vai detonando tudo. E o outro é a traça do tomateiro, que agora tá, graças a Deus, já deu um alívio para nós. É uma outra praga aí complicada. Outra praga, essa aí danifica mais ainda, porque ela estraga o fruto, né? Aqui na Pedra da Ceasa, outros produtores de tomate da região fazem coro. Tomate é a lei da oferta. O tomate ele ficou caro esses dias por causa devido à mosca branca que entrou em dezembro. Se você pegar dezembro, janeiro, é uma praga que entrou nas lavouras e não deixou as lavouras produzir. Lavoura que produz 400 por mil, nós estamos conseguindo produzir só 200 por mil, a metade. Já chegou a vender caixa de tomate até R$300. E agora? 150. Agora já deu uma melhorada já. A Ceasa é um dos termômetros do mercado e um braço para os produtores. O gerente da central analisou o comportamento dos preços que continuam salgados,
mas na análise de especialistas já estiveram nas alturas. Atribuímos isso à instabilidade climática, né? Ação fúngica, o custo elevado nas lavouras, né? O que tende a normalizar de agora em diante. Então, esses fatores aí, eles foram cruciais, né, para que tivéssemos preços mais elevados, né? Com certeza a dona de casa sentiu isso aí, nesse primeiro trimestre, né? Já caminhando para o semestre, fechando o semestre já, com preços em patamares ainda um pouco elevados. As mangas do Paquistão são normalmente uma fonte de orgulho nacional e também de rendimento, mas as alterações climáticas e ataque de parasitas têm arruinado grande parte da colheita neste ano. No calor escaldante, esse agricultor lamenta o clima instável. O inverno foi longo e seguido por um abril chuvoso, inclusive o mais chuvoso em décadas. Já no decorrer de maio, o país enfrentou uma onda de calor com temperaturas de até 52 graus. Segundo o agricultor, os botões não floresceram na hora certa. Muitos simplesmente morreram. Aqueles que começaram a crescer foram infectados pelo fungo preto. Agora, com mais de 60 anos, o produtor relata que as alterações climáticas causaram estragos devastadores. O Paquistão é o quarto maior produtor mundial de manga e a agricultura é responsável por quase um quarto do seu PIB. Mais ao sul, esse outro agricultor, que administra um pomar de manga de 900 acres, percebeu os danos assim que a colheita começou recentemente. As perdas chegaram a 20% e os trabalhos estão em estágio inicial, ou seja, o número provavelmente irá aumentar. Como resultado, os agricultores já se preparam para a redução nos envios de frutas para o mercado internacional. A proliferação de parasitas levou a uma explosão nos gastos com pesticidas. Este aumento foi confirmado por vários agricultores, que disseram que os produtos são utilizados atualmente até 7 vezes por ano. 3 anos atrás, essa utilização não chegava a 2 vezes. As dificuldades começaram em 2022, quando uma série de fortes ondas de calor foram seguidas por inundações sem precedentes. E a tendência, pelo que se vê, é piorar. E muitos agricultores já se perguntam até quando vale a pena continuar na atividade. A procura por melancia segue abaixo da expectativa nas regiões produtoras. Entenda agora por quê. Os preços da melancia recuaram entre os dias 27 e 31 de maio. Com o inverno cada vez mais próximo, as temperaturas baixaram no sul e no sudeste e, consequentemente, a demanda pela fruta diminuiu. Segundo informações do Hortifruti CPEA, o feriado do dia 30 de maio e o fim do mês também restringiram o comércio. Além disso, com a melhora da oferta em Uruana, Goiás, está havendo acúmulo de frutas nas lavouras, visto que a procura anda baixa. Com esse panorama, a melancia graúda foi vendida na média de R$ 1,32 o quilo em Uruana, queda de 30% em comparação com a semana anterior. Caso as temperaturas sigam baixas, os preços da melancia podem ter dificuldades em reagir nos próximos dias. Já o mercado de laranja deve subir no decorrer deste mês, é o que afirma o último balanço divulgado pelo CPEA. Depois de 2 meses em queda, os preços da laranja para o mercado de mesa devem voltar a subir em junho. O impulso aos valores deve vir da intensificação do processamento industrial da fruta, mais fábricas que entram em operação, limitando consequentemente o volume de laranja no segmento in natura. Informações da equipe Hortifruti do CPEA indicam que, embora a demanda pela fruta nesta época do ano geralmente seja menor, por conta da redução das temperaturas, a oferta de laranja no mercado in natura ainda deve ficar abaixo da procura. Além da previsão de uma safra pequena, os baixos estoques de suco de laranja estão fazendo com que a demanda das fábricas por matéria-prima se mantenha aquecida. Os preços de negociação da laranja já chegaram a reagir na segunda quinzena de maio, logo depois da divulgação da estimativa de safra pelo Fundicitrus, indicando uma menor colheita. Atentos a esse cenário, muitos produtores já deixaram de colher a fruta para o mercado de mesa, no intuito de atender as indústrias. O Record News Rural fala agora de exportações do agro. Uma pesquisa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, ouviu no ano passado produtores e empresários rurais de todas as regiões do país para mapear os principais desafios. Para discutir esse tema, eu converso agora com o Felipe Spaniol, que é coordenador de inteligência comercial e defesa de interesses da CNA. Felipe, bom dia, muito bom ter você aqui no Record News Rural.
Bom dia, Kelly. É um prazer falar com você e todos os ouvintes aí da Record News. Bom, vamos lá. São muitos desafios, mais de 30. Eu queria que a gente falasse quais são os principais, né, que afetam esse processo de exportação. Deixa eu começar contando o porquê que a gente fez essa pesquisa, que é uma pesquisa inédita que a CNA lançou para entender quais são esses principais desafios à internacionalização. E como você falou, são 36 que a gente dividiu em 5 categorias, entre elas a infraestrutura, econômico, promoção de comércio exterior, de informação, porque a partir dos desafios melhor esclarecidos, a gente consegue montar uma agenda de superação desses desafios. Então, pode ser uma ação que o setor privado, junto com os produtores rurais, podem promover, pode ser uma ação de governo para tentar superar esses desafios, mas o importante é, de maneira proativa, ouvindo o produtor rural, ouvindo aquela empresa ou a pequena propriedade que tenta acessar o mercado internacional e encontra barreiras, é que a gente consegue construir as soluções mais adequadas. Então, no ano passado, de julho a setembro de 2023, a gente fez essa pesquisa ampla, foram 899 respostas de todos os estados brasileiros, o que nos deu um nível de confiança muito alto, de 95%, uma margem de erro muito pequena também, de 3,19%, e nos indicou que, na visão dos produtores rurais, o principal problema é a falta de uma estratégia governamental com objetivos, metas e prazos para fazer a internacionalização do agronegócio. Então, a partir disso, a gente consegue começar a construir soluções e propostas para a superação desses desafios. Eu acho que é uma estratégia muito importante, porque muitas vezes, né, vem soluções que podem não ser as ideais para quem está lá na ponta, e justamente porque as pessoas não foram ouvidas. Então, esse trabalho de ouvir o produtor rural, conhecer qual é a real necessidade, faz toda a diferença para realmente mudar o rumo, melhorar o índice de exportação. E um dos aspectos, inclusive, mencionados na pesquisa é justamente esse acesso à informação. Então, para boa parte dos respondentes, fazer uma capacitação melhor da mão de obra, ter programas de apoio que possam ensinar o produtor rural sobre como acessar o mercado internacional está no coração de como superar esses desafios. E a estratégia mencionada por eles é um plano conjunto. Então, é necessário que haja uma ação nacional feita pelos diferentes ministérios, então, Ministério da Agricultura, Ministério de Relações Exteriores, a própria Apex, que é a nossa agência de promoção, e aí as entidades do setor privado, CNA, SEBRAE, que podem atuar em conjunto com as empresas e produtores rurais que querem acessar o mercado internacional, para a gente conseguir levar a mensagem de forma mais correta, mais adequada, da sustentabilidade do agro brasileiro, do produto de qualidade que nós temos aqui, para facilitar a entrada desses produtos no exterior. Muitas vezes, quando a gente está conversando com compradores internacionais ou entidades de fora do país, existe um grande desconhecimento do que o Brasil já faz, do que temos de bom. Então, um plano amplo, abrangente, que coloque metas, que consiga pensar e promover melhor essa imagem do que o Brasil tem de bom, pode ser um incentivo para a gente seguir crescendo. Os números já mostram o grande potencial que nós temos na exportação de produtos do agronegócio, vem crescendo ano após ano. Em 2023, a gente fechou com mais de 166 bilhões de dólares em exportações do agronegócio, mas existe um potencial para crescer ainda mais. E aí a gente também sempre estimula que novos produtos sejam adicionados à pauta exportadora do Brasil. A gente muitas vezes lembra daquelas grandes commodities, então a soja, o milho, o açúcar, o café verde, o café em grãos, mas também a gente pode adicionar outros produtos, como o mel, as castanhas, as frutas, o café especial, que é um mercado que tem muito potencial para crescer. E aí, tendo essa estratégia mais ampla, a gente consegue agregar cada vez mais produtos com valor agregado, trazendo essa renda para o produtor rural aqui no Brasil. Eu chamo a atenção ainda para um dado que a pesquisa nos mostrou, é que, diferente de outras atividades econômicas, no agronegócio, a maior parte dos respondentes são empresas que já são exportadoras, empresas e produtores rurais, às vezes pessoas físicas, que já são exportadores ou que são pretendentes, que têm interesse em exportar.
Portanto, também a resposta desses principais desafios, ela vem de maneira muito qualificada. E aqueles que hoje ainda não exportam ou não têm intenção, muitas vezes apresentam, pelo resultado que a pesquisa nos trouxe, o motivo de serem muito pequenos, de ter um volume de produção muito pequeno para o mercado internacional, o que também pode ser superado por outras iniciativas, né? Então, a gente tem as cooperativas que muitas vezes compram produtos de pequenos produtores, concentram uma carga maior e mandam para fora, as trading companies que também fazem esse processo de aquisição de diferentes produtores para exportação para o mercado internacional. O fato é que essa pesquisa lançada recentemente aqui pela CNA nos ajuda a dar um horizonte para inserir cada vez mais produtores rurais no mercado internacional de maneira qualificada, de maneira consistente, trazendo mais receita, levando o produto brasileiro que tem muita qualidade também para mercados internacionais e para consumidores fora do país. Felipe, até focando agora no pequeno produtor que fala, nossa, mas será que exportação é para mim? Eu vou dar um depoimento aqui. Na Cial Paris, tive a oportunidade de acompanhar pela Record News, pelo Record News Rural. Eu conversei com o expositor lá, que ele levou no primeiro ano um tipo de feijão. Depois ele viu que ia dar certo, mas que o mercado internacional também queria outras variedades. O que ele fez? Se uniu com outros produtores e da próxima vez que ele foi a Cial Paris, fez mais negócios justamente por essa união de forças. Agora tem um detalhe também. Além desse programa nacional, né, ele realmente integrar governo, entidades, para ter mais informação para o produtor, é preciso realmente ter esse treinamento, inclusive em relação às certificações, porque cada mercado tem uma exigência diferente, né? É verdade, assim como você deu o exemplo da Cial Paris, nós acabamos de fazer 2 ações para mercados que são bem diferentes e que têm demandas bem distintas. Uma delas, Cial Canadá, que a gente levou um grupo de produtores que já fecharam o negócio durante a feira e tem um potencial de crescer com o passar do tempo cada vez mais sua participação no mercado. E voltamos na semana passada numa missão na China, em que produtores, eu vou dar o exemplo do caso de mel e própolis, ficaram entre os finalistas com produtos de inovação dentro da cadeia, com um mercado que vem crescendo muito dentro do mercado chinês, e um produto brasileiro que tem potencial de pequenos produtores acessar o mercado gigante asiático e talvez da China também usar isso como plataforma para vender para outros locais. Algo que também nos chamou a atenção aqui da pesquisa e para falar um pouquinho dos números, é que a exportação, ela gera mais formalização também no campo, né? Dos respondentes que já são exportadores, 45% tem CNPJ, ou seja, tem uma empresa constituída. Então, até aquele pequeno, que hoje exporta eventualmente produtos de nicho e que está se concentrando com outros produtores para acessar o mercado internacional, ele pode ter um resultado melhor internamente, formalizar e crescer o seu negócio aqui dentro do Brasil ao acessar o mercado internacional. O segundo aspecto que eu também chamo a atenção relacionado a sua pergunta dos pequenos é a importância do cooperativismo, né? 62% dos exportadores são cooperados. Então, daquela categoria dos produtores rurais que responderam à pesquisa, que já exportam, a maioria operam através de cooperativas, né? E quando eles lembram assim, de quais são os programas, as ações e projetos que podem ajudar no seu processo de internacionalização, em primeiro lugar, a grande maioria lembra das cooperativas na sua região, que tem esse papel, né? Que pode ser feito de maneira individual, como a iniciativa que você mencionou, mas também com a estrutura das cooperativas para concentrar produtos e mandar para fora. Em segundo lugar, eles lembram como os programas de apoio, o próprio sistema CNA e Senar. Então, nos mostra que as ações que vêm sendo feitas, de fato, podem trazer um resultado concreto, né? A gente falou há pouco das missões e de quanto que isso gera de oportunidade para o produtor, em especial o pequeno produtor, mas é possível fazer mais. E com isso acho que a gente está assim, no caminho certo para crescer e tornar
a internacionalização cada vez uma realidade mais próxima, seja do pequeno, do médio, mas também do grande produtor rural aqui dentro do Brasil. Você tocou num ponto muito importante, que é a questão da formalização, né, do produtor rural. Mas eu acho também essencial a gente trazer aqui uma luz para o consumidor brasileiro que está escutando essa nossa conversa, falando, vai exportar? O melhor vai para fora, né? Vai encarecer o nosso preço aqui. E conversando também com muitos produtores, eles dizem, olha, isso não é verdade. Por quê? Porque a gente consegue melhorar o nosso sistema produtivo, a gente traz mais qualidade, inclusive, para cá e gera emprego e renda aqui. E a gente tem que atender o mercado doméstico em primeiro lugar. Então, eu gostaria de saber da CNA, baseado nessa pesquisa, qual é a percepção e a realidade, o depoimento dos produtores também em relação a isso. Você sabe que a grande maioria dos produtos do agronegócio produzidos aqui no Brasil ficam dentro do Brasil para consumo doméstico. São apenas 5 ou 6 culturas em que a maior parte vai para fora e são, em geral, as grandes commodities, né? Mas a grande maioria tanto é para consumo interno quanto para combater a fome aqui no Brasil. Só que o Brasil, em especial, tem um papel muito importante no combate à insegurança alimentar no mundo. Hoje, nós somos o principal exportador líquido de alimentos. Ou seja, o Brasil, que passou da década de 70 de um importador de alimentos e veio crescendo suas exportações e cada vez mais criando autossuficiência para, primeiro, alimentar a população brasileira e gerar produtos para consumo interno aqui no Brasil, hoje tem um excedente de produção e consegue mandar isso para fora para combater a fome também em outros lugares do mundo. Então é algo que os brasileiros devem sim se orgulhar. E a exportação traz os benefícios que você mencionou muito bem. Então, uma empresa ou um produtor rural que olha para o mercado internacional, que conseguiu se adequar, que conseguiu buscar certificações, que faz investimentos para também colocar parte da sua produção para o mercado internacional, ele gera mais renda aqui dentro do país. Ele traz divisas estrangeiras, ele costuma fazer investimentos, contrata mão de obra, portanto, faz a economia também da sua região, do seu município crescer, porque além de contratar mais gente, contrata muitas vezes pessoas que ganham salários maiores, né, com uma maior qualificação, investe também nessa qualificação. Então, são inúmeros os benefícios e por isso que a gente deve sim apoiar a internacionalização, obviamente não esquecendo, né, do mercado interno, mas como eu falei, para a grande maioria dos produtos, o principal fica aqui, são apenas algumas cadeias em que a gente exporta mais do que consome internamente. Felipe, com esse estudo todo, né, são dados importantes. A partir de agora, a CNA vai enviar para o governo, vai tentar viabilizar, por exemplo, melhorar a qualidade de infraestrutura, de repente também em relação à taxa de juros, que é algo que pega pesado aí para o produtor rural também, né? O que vai ser feito a partir de agora, a partir dessa pesquisa? Já houve uma apresentação do resultado dessa pesquisa para o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que cuida da agenda de comércio exterior. Isso foi compartilhado também com os demais ministérios que atuam no comércio internacional, então principalmente MAPA, MRE, Casa Civil. E a ideia agora é a gente, de fato, construir um plano de ação, que se divide talvez aqui, se a gente fosse simplificar, em 4 grandes etapas. Ter esse plano nacional para construir uma estratégia integrada, conjunta, de como superar os desafios e como promover a exportação do agronegócio brasileiro. Uma maior divulgação dos programas, dos projetos já existentes, das iniciativas de apoio. A CNA, por exemplo, promove uma que é totalmente gratuita, que vai para dentro da propriedade, que tem interesse em buscar o mercado internacional, que é o programa AgroBR. E assim como esse da CNA, tem uma série de outros, tanto programas do próprio governo, quanto das associações setoriais, em conjunto com a Apex, com a nossa agência de promoção e exportação. Então, eles ajudam o produtor rural com capacitações, com estudos de inteligência, levando em feiras e rodadas para gerar esses exemplos que a gente compartilhava há pouco. Então, o segundo ponto talvez é fazer esse trabalho de maior divulgação. Um terceiro aspecto importante que a pesquisa nos mostra que deve ser foco do trabalho é simplificar
tanta essa complexidade na legislação, na necessidade de documentos em papel, então precisa transformar isso de maneira mais digital, dar acesso a crédito e financiamento para que os produtores rurais consigam melhorar a sua produção e destinar parte dela ao mercado internacional. E, por fim, um investimento em infraestrutura, que talvez é o desafio maior, ele é recorrente em todas as regiões brasileiras, né? Como a gente falou, existe um recorte em cada um dos estados, mas também no agrupamento das regiões fica muito evidente a importância na melhoria da infraestrutura interna para escoamento da produção. Então, isso pesa não só na capacidade de levar a carga até o porto de saída, mas também no custo, né, de transporte dessa mercadoria, que também afeta, obviamente, o consumo dentro do mercado interno. Então, esse é um aspecto que, aí, principalmente, o governo precisa se dedicar e se debruçar para a gente seguir investindo na infraestrutura, melhorando, integrando, reduzindo o custo de transporte, fazendo mais conexão entre os diferentes modais. E isso tudo somado pode nos levar ao contínuo crescimento da participação do agronegócio no comércio exterior e no PIB e no desenvolvimento, portanto, econômico do Brasil. Pois é, né? Seguir fortalecendo esse setor que é essencial para a economia brasileira. Felipe, foi muito bom te ouvir, trazer essa pesquisa aqui para a gente analisar. Muito obrigada, um forte abraço para toda a equipe da CNA e bom dia para você. Para você também e agradeço de novo a oportunidade, fica sempre à disposição. Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. E claro, eu espero você no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app EAGRO.